Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o engenheiro Geraldo Aparecido Rissi. Nascido em Itajobi, São Paulo, no dia 8 de dezembro de 1947, Geraldo Rissi é casado com Liliete Aquarone Rissi e pai de Lisa, Natália e André, e também avô de Rafael. Graduado em Engenharia Eletrônica pelo ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Geraldo Rissi atuou na Companhia Telefônica Brasileira, foi diretor da Cipatel, a Companhia Paulista de Telecomunicações, na Telesp, Telecomunicações de São Paulo, por onde se aposentou em 2001. É membro do Rotary Club de Sorocaba, do qual foi presidente entre 1988 e 1989. Foi por 12 anos diretor do SOS, o Serviço de Obras Sociais de Sorocaba, fundador e diretor do Banco de Óleos de Sorocaba e fundador e diretor do Banco de Leite Materno de Sorocaba. Geraldo Rissi foi também presidente da Fundec, Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba, nas gestões de 2010 a 2013. Atualmente é membro do Conselho Superior da Fundec. Geraldo, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Muito obrigado, Fernando. Um grande prazer estar aqui com você. Estou à disposição aí para nós trocarmos ideias aí naquilo que for preciso para informar muito bem a nossa comunidade de Sorocaba. Muito bem, e agradecemos, claro, a sua presença aqui no programa Vida Pública e já vamos partir para Itajobi, São Paulo. Onde fica esta cidade e como ela é? Itajobi, em Tupi-Guarani, quer dizer pedra preciosa. Opa! Itajobi é uma pequena cidade situada no oeste do estado de São Paulo, entre Catanduva e Novo Horizonte, muito próximo a São José do Rio Preto, né? Mais ou menos 380 quilômetros aqui de Sorocaba. Foi lá que eu nasci, cresci e saí de lá só para fazer a universidade, né? Mas mesmo assim tem um laço muito grande ainda com a minha cidade, meu pai ainda visita meu lá. Pai mora lá, minha sogra ainda mora lá, tenho muitos parentes meus que moram lá e grandes amigos também. Você casou-se em Itajobi também? Sim, a minha Os esposa, filhos são de lá? Sim, a minha esposa é de Itajobi também, então ficamos lá na terra mesmo. E os filhos também são? Não, meus filhos não. A minha primeira filha, a Lisa, nasceu em Piracicaba, onde eu morei durante algum tempo, e a Natália e o André são sorocabanos. São sorocabanos, sorocabanos da Gema. Mas e quem nasce em Itajobi é o quê? Itajobiense. Itajobiense, muito bem, tá vendo? E, Rissi, o seu sobrenome chama atenção também. É descendente... Italiano. Italiano mesmo. Mas teus pais, teus familiares, avós, como é essa meus história? Avós, né? Meus avós vieram da Itália. Os avós paternos. Sim. Do lado materno também, mas foram já os pais deles, meus avós é que vieram da Itália, né? Então, praticamente a descendência é totalmente italiana mesmo. E quando vieram para cá, se instalaram em Itajobi mesmo ou não? Não. Aí. Do lado do meu pai, eles se instalaram em Analândia. Em Analândia, aqui próximo de São Carlos, né? Naquelas fazendas de café, né? E depois, do lado materno, era na região de Itaquaritinga e depois migraram para Itajobi. Muito bem. E o que te levou a ser um engenheiro, o Rissi? Então, a gente vai descobrindo os talentos próprios, né? As facilidades que a gente tem. Eu, durante a escola, sempre fui muito bom aluno em matemática, né? Já é um grande negócio, é um dos requisitos, né? Exatamente. Para a engenharia. E naquela época, né, a escola pública era um modelo, né? E eu tive a felicidade de ter grandes professores, inclusive um grande professor de matemática, mesmo na pequena Itajobi. O professor vinha de Catanduva para dar aula em Itajobi e, posteriormente, para fazer o colegial, eu tinha que viajar para Catanduva, em estrada de terra, né, para fazer o colegial, e lá peguei um grupo de professores também muito bons
E foi aí que eu decidi seguir a carreira de engenharia, né? Você tem algumas histórias bem interessantes, por assim dizer, Geraldo, até porque você pegou esta revolução tecnológica, né? A gente até prefere falar que é uma revolução porque a cada dia muda e tão rápido, né? Essa tecnologia chega até a assustar. Assusta você ou não? Olha, como você disse, né, eu tive uma formação em engenharia eletrônica, mas me especializei em engenharia de telecomunicações. Isso lá, eu me formei em 1971. Então foi o início da revolução, vamos dizer, das telecomunicações no Brasil. Eu tive o privilégio, né, de pegar essa época, como eu disse até para o Laels, do zero, né, nós saímos praticamente aqui no Brasil, onde as telecomunicações eram primitivas, né? Aqui no interior do estado de São Paulo, que era um dos mais avançados, as pequenas e médias cidades, elas tinham sistemas manuais, nem automáticos eram. Na época, Sorocaba tinha muito pouco telefone também. E a empresa que era a grande empresa no Brasil, que era a CTB, existia uma pulverização de pequenas empresas. Você tinha empresas que atuavam só nas pequenas cidades, né? Era única, numa cidade, tinha um grupo de empresários lá, que era gente... Não tinha concorrência, não né? Tinha, e eles só em expansão. Montavam esses serviços telefônicos exatamente para atender a necessidade mínima de comunicação daquela população. Mas era dramático, porque o sistema interurbano ele era mantido pela CTB, que era a Companhia Telefônica Brasileira, né? Que aqui na região sudeste era toda da CTB, que tinha capital canadense, americano. Mas as linhas eram precaríssimas, nós tínhamos aqueles postes, né? Os fios corriam pelos postes, quando dava chuva aquilo caía e ficava sem comunicação nenhuma. Dava interferência nas ligações. Isso está muito vivo na minha memória, por exemplo, né? Desde aquela época lá, na minha pequena Itajubi, uma ligação para São Paulo levava às vezes 3 dias. Muito difícil as pessoas entenderem isso, né? E tinha telefonista ainda que fazia. Tinha telefonista, né? A telefonista ficava aos berros lá, né? Tentava, entrava numa fila, era muito complicado. Então foi uma época muito difícil até então, até o começo dos anos 70. Eu fico imaginando, só para te interromper, como eram feitos os serviços de emergência naquela época, não é? Você precisava ligar para alguém, como que você fazia? Não? Praticamente não existia, né? Você não tinha um serviço como você tem hoje, um 90, um 80, isso aí foi criado posteriormente, né? Você tinha que ligar para a polícia, era mais fácil nas pequenas cidades, você ia até a polícia, né? Às vezes era do lado. Era muito complicado porque a comunicação era muito precária mesmo. Realmente, as condições atmosféricas influenciavam muito, enfim... Eu me lembro de alguns casos até muito curiosos, assim, as pessoas tinham centrais telefônicas manuais próximas de linhas férreas e quando o trem passava, os relés caíam, né, derrubava tudo, né? Então era uma situação realmente Você está falando crítica. Com alguém e interrompia a ligação. Isso, obviamente, essa falta de comunicação atravancava o próprio progresso do país, né? Foi quando então, no começo dos anos 70, e aí eu tive o privilégio de viver essa fase inicial, passou-se a fazer toda a automatização do sistema, né? Foi a criação da Embratel, certo, nas ligações de longa distância, né? E posteriormente do sistema Telebrás, que dividiu o Brasil em várias empresas, polos, né? Eu, quando comecei a trabalhar, ainda era CTB, né? Eu me lembro até, por curiosidade, que a primeira ligação minha com Sorocaba, né, ela se deu, eu comecei a trabalhar em Campinas, na CTB em Campinas, e quando a Embratel foi instalar o primeiro sistema DDD, aqui, o sistema de descarga direta à distância em Sorocaba, eu fazia parte desse grupo que veio aqui também fazer toda a parte de gerenciamento dessa implantação, né, que resultou então, porque Sorocaba até então, até os 73, né, 72, né, não tinha um sistema automático de descagem. Era semiautomático. Você tinha que pedir para telefonista, tinha ali na Barão de Rio Branco, né, a CTB tinha as mesas, telefonistas, tudo, era esse sistema. Então foi o meu primeiro contato, inclusive, com a cidade de Sorocaba. Eu vim conhecer Sorocaba e passei aqui vários meses aqui, até ser implantado o sistema DDD aqui em Sorocaba, que foi uma revolução. Onde ficavam os telefones para as pessoas usarem?
Não, você tinha uma central aqui automática, né, que já existia na época. E essa central, a central telefônica, ela foi implantada ali no mesmo prédio. E as pessoas, quer dizer, você tinha o sistema local automatizado, mas não tinha o interurbano automatizado, né? E aí, a partir daí, é que começou-se a desenvolver. Posteriormente, o sistema, assim como um todo, né, no Brasil inteiro, começou-se a automatizar primeiro as grandes cidades, foi se espalhando para as pequenas cidades também, e os sistemas interurbanos também passaram a ter esse sistema, foram eliminando aquele sistema através de fiação, né, eram fios mesmo, fios telefônicos, né, nos postes, né, aquelas cruzetas, e passaram a ser com o sistema rádio, né? Sistema via UHF, sistemas de micro-ondas começaram a ser instalados. O que melhorou muito, né? Isso foi uma revolução. Né? Foi uma revolução porque permitiu já um ganho fantástico, né, de qualidade em comunicação. Só que, obviamente, ele trouxe junto um aumento de demanda. Então, a demanda do serviço telefônico começou a crescer muito junto com isso. Foi muito rápido. Foi muito rápido. E aí, o que aconteceu foi que as pessoas, tendo um serviço de grande qualidade, começaram a se interessar. E isso, até os anos 80, quer dizer, o sistema não conseguia atender toda essa demanda. E aí, o que a gente lembra aí, né, é que os preços, você tinha que comprar o telefone, era muito caro um telefone. Eu me lembro que tinham pessoas que faziam negociações de telefone vendendo carros, exatamente, até casas, é isso mesmo? Exatamente. Havia uma negociação, o comércio de telefone era muito intenso, né? Você tem uma ideia, eu me lembro assim, até de valores que se chegava a pedir 3 mil dólares, né? Dólares por um telefone, 4 mil dólares, né? Aqui em Alphaville chegou a se falar em 10 mil dólares por um telefone, porque a demanda era muito, a procura grande, não tinha oferta, e obviamente que isso em função de uma série de coisas, havia o sistema de tarifas era muito baixo, né? A tarifa local era muito baixa, só que a tarifa interurbana era cara, né? Então você tinha uma compensação aí. Só que as empresas chegaram até os anos 80, né, começo dos anos 80, onde perderam praticamente a capacidade de investimento e, consequentemente, de ofertar mais serviços, né? Isso caminhou, né? Embora você tenha melhorado em qualidade, né? Você tinha toda uma rede, né, automatizada, a rede de cabos toda nova, né? Quem vinha fazendo os investimentos para a expansão desse serviço todo era a Embratel, que fazia esse Não, a Embratel só no sistema interurbano. Não. A Embratel só fazia o sistema interurbano, né? Entre os estados era a Embratel. Entre os estados e dentro do estado era a própria empresa, né? Então a Telesp, por exemplo, no estado de São Paulo, que foi criada em 73, a Telesp, ela implantava o sistema local e o interurbano dentro do estado. Para sair do estado tinha que passar pelo sistema da Embratel. Já não era mais a Telesp, até porque mudava o nome da empresa também, né? Exatamente. Você tinha outras empresas. Para o Rio de Janeiro você tinha outra, né? No Rio de Janeiro era a Telerge. Telerge. Né? Cada estado tinha uma empresa telefônica. E as pessoas têm curiosidade, Geraldo, não sei se você poderia até falar a respeito à questão da numeração. Você tem uma ligação para São Paulo, DDD 11, você vai para cá é 15, para lá é 19, Campinas, depois você tem 14, aí você vai para outro lugar, para outro estado, muda. Como é essa codificação numérica? Como é a distribuição dela? Quer dizer, todo o sistema telefônico, né, ele é feito um plano de numeração. Né? Você tem um plano de numeração para o país inteiro. Tá? Então, obviamente que você... cada estado, né, ele tem, cada região, no caso você tem uma numeração para o interurbano, né, para você acessar o interurbano dele. E as numerações locais, elas são, também você tem dentro do próprio estado, você tem numerações, né, divididas em áreas. Às vezes você pode ter uma numeração próxima, igual dessa daqui, numa outra cidade bem longe daqui, que não tem interferência quando você tem uma conurbação, como aqui, Votorantim, que você não pode ter numerações coincidentes sem o próprio DDD. Então existe um plano de numeração para cada uma dessas regiões, seja estaduais ou a nível nacional
e também internacional, né? Tanto que são protocolos, né? O código do Brasil é 55, 55. né? Então cada um tem um código, mas a União Internacional de Telecomunicações, ela estabelece toda essa regulamentação para que se faça essa numeração aí de acordo em cada país. As pessoas sempre se encantavam, né? Porque você pegava um telefone aqui, discava um número e daqui a pouco chegava lá. Não passava mais por telefonista, já era direto, né? Já passava por cabeamento. E daqui a pouco você está falando de uma pessoa que estava do outro lado do país, né? Para não dizer do planeta, que hoje é muito mais possível. Mas paralelamente a isso, você também vivenciou outras revoluções tecnológicas também que sempre lhe atraíram muito, né? Entre elas tem uma questão do avião aí, da aviação que você viu o primeiro motor funcionando, queria que você falasse disso também. E a chegada dos telex, o fax, enfim, tudo isso foi surgindo paralelamente à telefonia. Como eu disse para você, nós vivemos várias revoluções nesse meio tempo, né? E para você, como um homem de telecomunicações, era fantástico, né? Como eu disse, a tecnologia mudava tão rapidamente que quando você acabava de absorver um conhecimento numa determinada área, você tinha que se reciclar, já tinha uma outra, né? Então basta dizer que, vamos dizer, em 30 anos, as centrais telefônicas elas passaram por vários sistemas, né? O sistema crossbar, depois ele foi o semi-eletrônico, depois ele virou eletrônico totalmente, né? Os cabos, né, que eram cabos metálicos, hoje nós temos fibras óticas, o sistema ele funciona com fibra ótica praticamente. Nós temos cabos metálicos, é claro, porque nós temos um investimento muito grande, então aí. Mas você sair do cabo metálico e entrar na fibra ótica com os modems que fazem toda essa transformação, é uma revolução assim para quem está dentro da tecnológica muito grande. E para quem está dentro da área, você tem que se atualizar constantemente, porque a mudança é muito veloz, né? E você absorver essas tecnologias e as empresas se adaptarem a essas novas tecnologias e implantarem isso, é uma situação assim difícil para todo mundo. Mas que quem se empolga e se envolve tem que fazer isso, é uma questão de sobrevivência. Então, e era difícil, porque ainda vocês recebiam com manuais em outros idiomas também, né? Aí o que sempre existiu aqui no Brasil, quer dizer, a Telebrás tinha um centro de treinamento, né? As empresas tinham que treinar seus funcionários, não existiam escolas que tinha curso para todas as áreas. Então, você tinha que treinar todos, o cara de transmissão, de rede, de comutação, de todas essas áreas, para se adaptar a essas novas. E eram cursos longos, né? Então, tinha o centro de treinamento da Telesp, da Telebrás, onde era feita toda essa formação. E formou uma geração, assim, com conhecimento, uma bagagem muito grande, né, tecnológica. Então, com isso vieram as grandes transformações. O telex, depois o fax, né? E finalmente desembocando agora aí nessa revolução da internet, né? Que só é possível também com fibras óticas, com sistemas modernos de transmissão. Caso contrário, não seria. E também com a informática, é claro. O que já se vislumbrava lá atrás, né? Que era o casamento da informática com as telecomunicações, já aconteceu, né? O nosso telefone hoje, ele junta tudo, né? Ele está juntando o computador junto com a comunicação. E aí você se comunica de qualquer forma. Aliás, quando começaram a surgir os telefones celulares, foi uma revolução. Eu me lembro que a Telesp, inclusive, lançou um modelo muito divertido que vendeu bastante também. E nós podemos falar que era o famoso Baby. Antes daqueles celulares, né? O Baby veio logo depois, né? Tinha os tijolões, e dava um peso no cinto, né? E depois teve os Babies, que eram uma tecnologia mais leve, né? Como foi esse momento para você? Você estava na Telesp nessa ocasião ou não? Estava. Eu tive o prazer de viver na implantação, porque nós tivemos que, nessa ocasião da criação dos sistemas, da implantação da Telesp celular, inclusive, nós tivemos que, quer dizer, a implantação de uma quantidade muito grande de estações rádio base, ela exigiu a colocação de muitas... milhares de quilômetros de fibras óticas, né? Então nós tivemos que implantar toda essa infraestrutura para dar suporte ao sistema de comunicação celular, né?
O celular são células, né, que se juntam, né? E isso exigiu um esforço muito grande, né, das empresas, né? Então foi realmente... Para essa tecnologia avançar, foi positiva a privatização da Telesp na ocasião ou não? Então, eu julgo o seguinte, né, que chegou-se ao ponto que a empresa estatal, ela, embora tenha cumprido a sua missão até então, mas ela precisava de financiamento para poder crescer, precisava de recurso. E esse recurso ele vinha do governo, que depois... Só que o governo, que era o dono, vamos dizer, o acionista majoritário, ele não tinha dinheiro para investir em telecomunicações, mas tinha outras prioridades. Então a saída que se achou foi privatizar. Por quê? Porque você tinha uma demanda muito grande e você precisava atender esse público todo. E o que aconteceu, quer dizer, com a privatização você veio a universalização do serviço. Ou seja, hoje o resultado ele chega a todas as camadas sociais. Então todo mundo tem acesso às telecomunicações. Então eu acho que foi um fato positivo. Eu fiquei durante 30 anos, era um sistema estatal, depois eu fiquei mais uns 3 anos, que era a Telefônica, aqui no caso de São Paulo, né, que era privatizada. E a gente já sentia... Nós tínhamos uma estrutura pronta para implantar, para crescer, só que não tinha recurso. E esses recursos vieram depois com outras empresas. Hoje as empresas de telefonia vivem um desafio. Antes de falar disso, um pouquinho antes desses telefones celulares, eu me lembro, aqui pelo menos em Sorocaba, a Splice comercializava os famosos planos de expansão, né? Que foi um movimento que começou a acontecer, as pessoas ficavam nas filas de espera, aguardando a sua linha chegar. Exatamente. Enquanto isso não acontecia, tinha outros que alugavam o telefone, né? Exatamente. Era um mercado, né? Você tinha uma mercadoria que faltava no mercado e aí valia a lei de oferta e procura, né? E esse plano de expansão ajudou a desenvolver mesmo de fato? A que todas as pessoas tivessem acesso ao telefone fixo? Foi o que aconteceu, quer dizer, você chegava em Sorocaba, vamos supor, você ofertava, eu me lembro aqui, eu quando vim para Sorocaba, né, aqui, Sorocaba tinha 10 mil telefones. 10 mil? 10 mil. Foi em 1977, tinha 10 mil telefones fixos na cidade, né? Foi quando a Telesp adquiriu a CRTS, né? Isso, a CRTS que era daqui. E aí nós implantamos, numa tacada, 30 mil telefones a mais. Nossa. Triplicamos o valor, fizemos uma revolução na cidade, tivemos que quebrar metade da cidade, aí 100 quilômetros de valo, fizemos uma obra gigantesca aqui, com um esforço muito grande. Conseguimos atender a grande parte da demanda, mas só que como se vendia o telefone na época era caro para vender, parte da população não tinha recurso para comprar o telefone naquele valor, mesmo naquele valor não tinha condição. Então, o que aconteceu? Você ficou atendendo, vamos dizer, uma grande parte, principalmente a área industrial, mas você ficou com uma grande parte da população não tinha acesso porque faltava você ofertar um produto com preço menor. E na época não se tinha condições. Depois crescemos mais, mas sempre a cidade, sempre ficando aquém da demanda que a cidade apresentava. Aí Sorocaba começou a crescer muito e só foi se atender plenamente já nos anos 2000, de 2000 para frente é que começou a se atender plenamente aí toda a necessidade. Geraldo, essa tecnologia do celular, o smartphone, enfim, toda essa mudança revolucionária faz hoje que, naquela época, 20 anos atrás, as pessoas lutavam, trabalhavam para ter o telefone fixo, hoje já acham não mais necessário tê-lo, porque hoje com o celular você resolve a vida. Exatamente. Agora uma coisa, a Anatel divulgou recentemente, neste ano, em março, acho que abril ou maio, que no Brasil já são 275 milhões de telefones celulares, quer dizer, 2 celulares para cada habitante aí, é um número bastante assustador. E hoje ainda as operadoras enfrentam algumas dificuldades, inclusive em alguns pontos cegos. Como é isso, hein? Tem alguns pontos que você não consegue a frequência no seu celular, você não consegue fazer uma ligação. O celular, quer dizer, a tecnologia celular, o próprio nome diz, ele na verdade, essas estações rádio base, elas são células, como se você pegar
um favo de mel, são células, né? Yeah. É exatamente como se fosse um favo de mel. Então essas células, elas se juntam aqui e você precisa ter os sinais, quando você muda aqui, você precisa atender. O que acontece às vezes é que você, numa determinada célula, você tem uma quantidade de tráfego maior do que aquela estação radiobase suporta. Se você tem um evento, por exemplo, onde você vai muita gente para aquele evento e a célula lá é para uma situação normal, você vai ter problema, você vai ter saturação lá. E é isso que as empresas, às vezes, falta, às vezes, um investimento um pouco menor em algumas dessas áreas. E algumas empresas não têm, assim, hoje nós temos várias empresas atuando e nem todas têm também uma rede de estações de rádio base tão grande assim que em qualquer ponto você consiga atender. Aí você vai ter, às vezes, algum ponto cego, você vai ter um problema aqui, outro ali. Mas que as empresas, aos poucos, a tendência é de se resolver isso, né? Mas sempre você vai estar sujeito a congestionamento derivado de situações anormais. É por conta desse sistema que quando você entra no avião, você precisa desligar seu celular ou deixar no modo avião, é isso mesmo? Não é bem esse, não. O problema do avião é que hoje já está sendo vencido isso, né? O avião hoje o avião é uma grande máquina, um grande computador, o avião. Hoje, né? Então, quer dizer, havia um receio aí de que sinais, né, pudessem interferir em algum comando, né, lá dos computadores que controlam o avião. Hoje já grande parte desses novos aeronaves já estão permitindo, já estão liberando, né? Não é por conta disso, é mais por conta de problemas de segurança de voo. No começo, né, tinha isso. Aí você nos deixa intrigado, a mim e ao telespectador. Por quê? Se um avião que é tão complexo tecnologicamente falando já está resolvendo esse problema das interferências possíveis dos sinais, por que a bomba de combustível também eu tenho que desligar meu celular ou não usá-lo quando estou abastecendo o veículo? Não, existem algumas situações, né, assim, não é que o risco não é zero, né? Eu sempre digo o seguinte, você tem uma grande segurança, risco zero. Já é difícil, né? Tópico, você vai garantir, às vezes você pode viver uma situação, como dizem, às vezes o celular, você pode ter um aparelho que dá um problema qualquer, a bateria apresenta algum problema, ela pode apresentar alguma explosão do próprio celular e ele pode entrar em contato ali com os gases que estão ali perto e provocar um acidente. Quer dizer, são situações extremas, eu diria, né? Onde a gente não tem um histórico assim de grandes problemas, né? Então é isso. Geraldo, você teve o privilégio de ver um avião funcionando, o primeiro avião? Como é essa história aí? Conta. O tempo que eu estudei lá no ITA, né, lá em São José dos Campos, né, foi um momento único também. Me considero um privilegiado. Foi quando nasceu a Embraer. E, na verdade, o primeiro avião, né, brasileiro, o Bandeirantes, né, eu tive o privilégio de, numa noite, ser chamado para assistir o acionamento das turbinas do primeiro Bandeirantes que foi feito no Brasil, né, num hangar simples lá do CTA, né, e depois o primeiro voo dele. Né. Quer dizer, foi uma revolução para um país. Se você pegar, isso foi mais ou menos em 1969, acho que foi. Um país como o Brasil, que tinha muito pouca tecnologia, de repente, fabricar avião, parecia uma coisa... Do outro mundo. Do outro mundo. Um país tropical querendo fabricar avião. O que é isso, né? Mas isso foi a prova de que nós temos muita capacidade, né, humana, nós temos material humano. O que nós precisamos é educação de qualidade, investimento nisso, que a gente consegue fazer. O resultado é a Embraer hoje, esse gigante mundial que é a Embraer, né? E que nasceu daquele simples avião lá que eu tive o privilégio de ver numa noite ainda, menino lá vendo aquilo funcionar e sabendo que isso nasceu num projeto envolvendo brasileiros, né? Então foi uma coisa magnífica aí que você traz, né? Vivi isso daí. Uma experiência fantástica de fato mesmo.
Bom, e Geraldo, eu vou ficar devendo para os nossos telespectadores esse seu outro lado solidário do voluntariado, você que foi o fundador de uma das instituições importantíssimas aqui em Sorocaba, que é o Banco de Olhos também. Não vamos ter tempo para falar sobre o Banco de Olhos, já conversamos com outros representantes também, a Fundec, que também está aí, você é um rotariano. Mas fica aí o convite para que a gente possa conversar depois, mais para frente, a respeito desse seu outro lado voluntário, que esse assunto da tecnologia, ele instiga tanto, né, que a gente acaba se esticando mesmo, né? Sendo assim, obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Muito obrigado, eu sou muito agradecido aqui e eu quero também deixar meu agradecimento à cidade de Sorocaba, que me acolheu. Hoje eu considero Sorocaba minha segunda, nasci em Itajubi, mas sou muito grato aqui ao acolhimento que eu tive de todos aqui. Itajubense e sorocabano, é isso? Isso, um itajubiense sorocabano. Muito bem. O Vida Pública de hoje conversou com o engenheiro e membro do Conselho Superior da Fundec, Geraldo Aparecido Risse. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes, que adora tecnologia também, e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.